boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Arte Podcast. Eu espero que estejam todos bem na graça do Senhor. A minha colega Maria não está presente por questões de saúde. Já agora eu sou Geraldo Mateus. E de imediato, para se que ainda não nos segue, vai passar em rodapé a nossa página do Facebook, o nosso canal do YouTube. Vai lá colocando o no YouTube, colocando o gosto no Facebook, deixe o seu comentário. De imediato, fazer questão aqui de mencionar já o nosso tema que está em estúdio, que é entre fé e ceticismo, dois jovens discutem a Bíblia. É um tema bastante pertinente, não é para saber quem tem razão, quem está certo ou não, mas sim para levar a raciocinar e ver pontos de vista diferentes. Já agora, deixa eu passar as palavras aqui aos meus convidados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, aceito. Ok, muito obrigado, Geraldo. Temos do outro lado, que é também professor de teologia, Bernardino dos Santos. Bernardino, faz favor de passar. Obrigado, Geraldo. Fala para vocês, saudações de paz mais uma vez. Fala para vocês, Bernardino dos Santos. Do lado temos um pensador, né, que tem uma abordagem diferente do teólogo aqui, que é o Bernardino. Mas, conforme tiver dito, o objetivo aqui é nos levar a raciocinar e refletirmos sobre assunto que é a Bíblia, um dos livros mais influentes da história, um dos livros que muito tem impulsionado a nossa sociedade. Já de maneira para nós entrarmos no tema, né, para nós navegarmos nesse tema, que sei que lá em casa devem estar curiosos sobre o mesmo tema. Passo aqui a palavra para o Noé Bartolomeu, para o pessoal de lá em casa deve estar se perguntando se na verdade ele é mesmo ou não. Não é. Queremos saber, né, se na verdade Noé é um ateu, é um panafricanista. Ok, Geraldo, olha, eu não gosto de me caracterizar, então eu não sei se a sociedade vai me caracterizar como um ateu, um panafricanista ou por aí fora, né? Mas eu não sou muito de me caracterizar. Eu desacredito em coisas. Não por apresentar rigidez, Geraldo. Consegue entender? Um monte de coisas eu desacredito, não por apresentar rigidez, mas por questionar e por aquelas coisas não apresentarem bases sólidas para me promover a começar a acreditar naquela determinada coisa. Eu não percebi, só não acreditas na Bíblia por... És um agnóstico. Eu não sou neste caso, és um agnóstico. Um agnóstico? O que é um agnóstico? Pessoa que desacredita em quase tudo. Alguém que desacredita em quase tudo. Não, desacreditar é diferente de questionar. Eu desacredito em alguns pontos específicos da Bíblia, por conta de algumas questões que eu faço. Até certo ponto em alguns itens e desacreditam até certo ponto em outros itens. E agora, então é normal isso. Né? Você tem um ponto bastante importante, agnóstico, né? E essa descredibilidade vem em função dessa função de que base sólida e suficiente para fazer com que ele acredite, ou tem um outro ponto, ou um outro alicerce que eles se prendem para desacreditar nas coisas. Uma das razões que faz com que muita gente se torne um agnóstico, mesmo sem saber que ele é um agnóstico, são as circunstâncias da vida. Por quê? Porque o que está por baixo ou por detrás do agnosticismo é a crença na lógica. Isso está muito enraizado ou ligado a bases filosóficas. Por isso é que muitos filósofos como Platão, Aristóteles, muitos deles eram agnósticos. Porque até certo ponto criam em alguns fundamentos bíblicos e em uma determinada matéria bíblica, mas outras matérias eles duvidavam. Por essa razão é que eu poderia caracterizar o meu colega Noé, que talvez ele seja um agnóstico. Só não se dá conta que é agnóstico. Conforme muita gente é agnóstico, se calhar eu só desconhecia o termo, porque isso é simplesmente um termo, não significa que o termo seja utilizado em todas as perspectivas mundiais. Tipo, agnóstico é simplesmente um termo. Eu sou uma pessoa que questiona-se com relação à efetividade de algumas coisas. Sem problema algum. Agora, o mundo considerou pessoas que se questionam e têm juízo crítico como agnósticos. Isso não significa que eu me torne um. O mundo considera assim, mas se eu não me considerar agora, tipo, essa consideração é por um médico que tem eu podia dizer que as pessoas que acreditam é que têm um medo, sabe, né? Porque... quando você acredita em uma determinada coisa, você cria basicamente uma determinada obstrução para todo tipo de informação que contraria aquela coisa, sabes? Se você acreditar, por exemplo, se você acreditar na Bíblia,
o tipo de informação que desacredita a Bíblia, que põe em causa a gozalidade da Bíblia, você desacredita. Você coloca uma determinada obstrução naquilo. Simples assim. Mas há um porém, nem todo questionamento nos torna ateu. E nem todo questionamento da Bíblia nos torna Eu agnóstico. não sei se você, eu acho que você não entendeu o que eu disse. É isso que está fazendo, transmitir essa determinada informação. Nós estamos a falar sobre Bíblia e sobre crenças e outras coisas, né? Então, no sentido de crer uma determinada coisa, você está totalmente controlado. Imagina que a Bíblia é um livro de manipulação. Eu sempre falo isso. Vou te explicar de forma mais clara e sintética para não criar nenhum tipo de viés. O que acontece? O que é manipular uma determinada pessoa? Manipular uma determinada pessoa é conduzir aquela pessoa a um estilo de vida e uma linha de raciocínio que ele próprio questiona, mas por conta de algumas, digamos assim, de algumas sanções que possivelmente você receberá, você é obrigado a acreditar. Tipo, você questiona, mas acredita. Ou seja, em outras terminologias pode ser punição, talvez, ou... Sanção é punição, é castigo, é sinônimo de castigo e punição. A abordagem do Noé, ao falar, por exemplo, da Bíblia, né? Ele mostrou que quem crê na Bíblia é como se fosse, não tem opinião própria, não tem um senso crítico. De dizer que isso é mentira. Exatamente. Porque só a teologia, só para quem é teólogo, ele é um analista da escritura. E a função do teólogo é analisar cada detalhe do ponto de vista narrativo. Por quê? Porque o teólogo ele estuda gêneros literário, ele estuda o tempo, ele estuda o espaço, só para teres noção. Dentro da Bíblia, dentro das cadeias teológicas, nós vamos encontrar uma das cadeias que é História e Geografia Bíblica. Nós vamos encontrar outras cadeias. Coisa essa que você não tem nenhum tipo de opinião própria. Então, nada falar que você tem juízo crítico. fato, Histórias não são opiniões próprias. sim. Vamos ser História lógicos, não é mano. opinião própria. História não O que é é opinião. História não é opinião própria. O que é a história? História é conto. Alguém te contou uma determinada Isso é coisa. história. Do que ele fez. História não. História é a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Calma, no tempo que é tempo passado. Passado é Passado, história, mano. presente, futuro. Mano, olha, História assim, não estuda somente o passado. Não vamos A história tentar. estuda todas as estações. Não vamos tentar mascarar as coisas. A história não estuda Não o vamos homem tentar só mascarar. do passado. Calma, Por só. isso é que a história é a Podes ciência que me estuda ouvir, o né? tempo. Podes me ouvir. Não vamos tentar mascarar as coisas. Não vamos tentar mascarar as coisas. Tempo não é futuro, porque futuro é até por onde nós sabemos, futuro não existe. Tempo é passado, mano. E se história estuda o passado, Dentro da cronologia existem tempos, existe pretérito. Se Você história usa a estuda o expressão tempo, do história estuda o pretérito, passado, futuro. mano, se história estuda o tempo, você não usa o amanhã, até onde você sabe, você não sabe nada sobre a Bíblia. Porque o quê? É uma coisa que você só viu escrito. Você não viu algo, não tem nenhuma, não tem nada palpável que justifica a gozalidade da Bíblia. Ou tens? A razão pelo qual o Mano Noé falou sobre o tempo é o fato de eu dizer que a geografia, ou dentro da Bíblia, nós vamos encontrar a questão do tempo. Quando nós não valorizamos o passado, nós estamos propensos a falhar no futuro. Eu vou sair um pouquinho do campo teológico, vou entrar para a política. Quando nós ignoramos alguns acordos, por exemplo, de paz que foram realizados alguns anos atrás em Angola, no contexto angolano, e queremos caminhar como se tudo estivesse bem, estamos a demonstrar que nós não. Se sabe até hoje que a Bíblia tanto faz em termos de moral, né, para a sociedade, tem sido de grande ajuda para a sociedade, como também em termos de ciência. Tipo, no caso de... Posso aqui, só não sei o livro que faz menção, mas a Bíblia trata sobre o formato da Terra, que é uma das coisas que eu também pude aprender e ver na Bíblia, na verdade, a Bíblia estava certo quanto a isso. E a ciência ainda não mostrou um argumento, porque é algo fixo já sobre o formato da Terra, não é o que posteriormente poderá mudar sobre, não, a Terra mudou de formato, é um formato já fixo. Então a Bíblia, quanto a esse assunto, que é um assunto científico, a Bíblia deve ser. O Mano ali falou de um ponto que me chamou a atenção. Por isso é que lhe aconselharia, mesmo sendo cristão, né? Lhe aconselharia talvez a estudar, nem que fosse um pouquinho, a teologia, porque existem perguntas e existem questões que apresentaste aqui dentro do campo teológico são respondidas.
Como uma delas é que perguntas por que as experiências contínuas não são colocadas na Bíblia. Exemplo, um dos homens que muito marcou o mundo é Martinho Lutero. No dia 31 do mês de outubro, completou-se mais um ano de reforma protestante, né? É um marco histórico, é uma coisa bonita, e se possível fosse, quase todas as religiões, todas as igrejas do mundo protestante celebram esta data. E se, por exemplo, na tua abordagem, uma dessas coisas, essas experiências são experiências fantásticas, têm que estar constatadas na Bíblia. Só que há um outro porém. Dentro da Bíblia, nós temos, eu gostaria de falar 3 itens muito importantes. Penso que já citaste 2, né? Que é a inspiração, que é a inerrância e a autenticidade. Tudo isso aqui são aspectos divinamente oriundos de Deus, né? São provenientes de Deus. Como é que tu tens a Bíblia Sagrada? Tipo, olha, sim. É complicado. O que você crê e agora é complicado. Né? Tipo, só que fica complicado nós debatermos sobre assuntos dessa natureza. Quando eu não estou a te trazer nenhuma certeza aqui. Eu não estou a trazer certeza, eu estou a trazer a minha abordagem. Não, a tua abordagem está a ser algo de quem tem toda a certeza de que Deus é que mesmo acontece. Como é que mesmo acontece com a defesa? Não faz sentido. Estava pegando um pouquinho. As minhas defesas são questionáveis. Eu vou me questionar. A minha lógica, porque eu creio. Calma só, acredito. Você só precisa acreditar numa coisa. É isso que eu estou a tentar fazer, ao explicar para você. O problema é que você já me deixa terminar de... Os 3 itens que você disse, né? Acho que são itens mesmo bastante importantes para uma escritura que é a Bíblia. Então, acho que se ele explicar sobre os 3 itens que ele citou aqui, acho que vai dar mais sustentabilidade nos argumentos dele. Exatamente. Ok, menciona então os 3 itens. Depois, se não tiver alguma coisa contra ou se não apoiar os itens dele, é muito normal. Esses 3 itens estão ligados dentro da cadeira da bibliologia. Na bibliologia fala-se desses 3 itens com muita profundidade. Por quê? Porque depois da era apostólica, né, que foi a última inspiração de Deus, porque o último apóstolo a escrever foi o apóstolo João, que morreu na prisão, né, na ilha de Patmos, e continuamente terminou com o livro de Apocalipse. Né? Há ainda relatos que outros livros possíveis, que também não sejam inspirados, surgiram nesta altura. Mas a razão que surge é porque deu-se um checkmate dentro das escrituras sagradas. Porque neste período surgiram muitas outras doutrinas, não ligadas à doutrina meramente inspiradas por Deus. E a Bíblia Sagrada, ela diz, né, que toda escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, redagir e transformar e doutrinar o homem. Então, olhando para os aspectos bíblicos, surge a era dos pais da igreja, que é chamada era patrística. A era patrística é a era que precede a era apostólica. A era apostólica é a era em que Jesus, em Atos dos Apóstolos, né? Isso é uma questão histórica. Atos capítulo 1, quando Jesus se despede dos discípulos, na grande comissão, ele diz que recebereis virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus sobe, ele sobe aos céus, só que quando Jesus sobe, os discípulos agora estão a ser perseguidos. Muitos deles morreram. Ali vem Estevão, o primeiro martírio. E depois de tudo isso, quase todos os discípulos morreram, de maneira cruel. Só para veres que... sim, de maneira cruel. Esse é um fato histórico. Um fato histórico. Depois da era da morte as pessoas não podem ter tanta certeza de uma coisa. Você diz só... Olha, para não eu só trazer a minha abordagem. A minha abordagem... Eu sei que as tuas abordagens estão... Desculpa, o que você quer dizer aqui é que tudo que nós lermos não podemos acreditar nisso. Não quer dizer isso também. Tudo não. Tudo não. Ouve só, geral. Posso tentar um argumento para você poder entender onde eu quero chegar. Do tipo como, é bom também saber o que eu vi, o Bernardo que ele está a trazer situações, né? Ou situações que vivenciaram alguns homens de Deus, né? E ele está fazendo menção aqui de onde encontrou, de onde podemos encontrar. E a Bíblia, tá bom? Sim, mas ele está a dizer como se fosse certeza. Exatamente. Como se ele tivesse certeza daquilo. E isso é complicado para nós que somos fazedores de conhecimento. Nós que fazemos conhecimento. Eu espero que você seja um fazedor de conhecimento. Eu estou a sair da questão teológica, quero partir para a questão histórica para entendermos do porquê que teve que se parar
a questão da continuidade da história das pessoas. O que acontece é o quê? Se você trazer, por exemplo, conhecimentos que estão escritos na Bíblia, e eu já te disse que desacredito na Bíblia, você acha mesmo que vais ter uma conversa saudável comigo? Vou trazer questões históricas. Não, eu só era dos patrícios. São conhecimentos bíblicos. Até onde nós sabemos, nós temos que ter a capacidade de produzir o nosso próprio conhecimento. Quando nós acreditamos em alguma coisa, temos que ser suficientemente capazes de produzirmos o nosso próprio conhecimento para sustentar a nossa crença, o que nós acreditamos. Por exemplo, se você acredita na Bíblia, você não pode mais usar palavras que estão escritas na Bíblia, histórias bíblicas, para me fazer acreditar na Bíblia, porque eu já te disse que eu não acredito. Para mim ter uma análise mais sintética sobre a coisa, ou para mim conseguir te entender, tu tens que trazer argumentos que não estão escritos na Bíblia, mas que trazem fatos, que dessa forma, deixa eu só terminar, que de uma maneira ou de outra justifica ou garante verdade à Bíblia. Estás a ver? Eu aconselharia a estudar sobre o historiador Joseph Kizé. Era um historiador, era um ateu e ele estudou muito com relação à bibliografia de Jesus. E uma das coisas que ele levou a estudar com relação à bibliografia de Jesus, e Kizé não é alguém que é recente. Você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou a dizer. Estás a ver? Se nós se basearmos em histórias, se nós se basearmos nos que os outros disseram, nós não vamos conseguir agregar valor, porque isso são conhecimentos que estão disponíveis na natureza, estão disponíveis na internet, estão disponíveis na igreja. Como é que surge o agregar valor para ti? Como é que surge o senso crítico? O agregar valor para ti é o quê? Quando é que surge o senso crítico? Eu te fiz uma questão, estás a fazer outra por cima de outra questão. Não faz sentido. Tá, agregar valor para ti é falar uma coisa que os outros já têm total certeza e é um conhecimento que está disponível aí. Agregar valor é você saber que seja isso. É por tuas palavras, você justificar uma coisa que você acredita. O que é que vai ser? Usa tuas palavras para justificar o que você defende ou o que você. Todas as abordagens que eu trago, meramente justificáveis, estás a dizer, mesmo comentários extra-bíblicos são invalidados. É isso que você está tentando dizer. Não é que sejam invalidados. Não que sejam invalidados. São comentários dentro da Bíblia, são fora da Bíblia. Eu acho muito normal. Sim. Só que se não são teus comentários, tá vendo? Isso é complicado, tá vendo? Nós viemos aqui para produzir conhecimento. Calma só, Geraldo. Vou te fazer entender o porquê da minha tendência eufórica. É? Nós viemos aqui para produzir conhecimento, Geraldo. Quando você me deste o toque para mim participar no teu podcast, é na perspectiva de produção de conhecimento ou não? É para produzir conhecimento e aguçar o nosso juízo crítico. Agora imagine, se porventura ele, que acredita na Bíblia, vir aqui e usar a própria Bíblia para me fazer acreditar na Bíblia, não faz sentido. Usar palavras de outras pessoas, imagina só, usar palavras de outras pessoas, usar palavras que outras pessoas disseram, não vai me fazer ter uma conversa aqui produtiva. Nós não vamos produzir nada, nós vamos simplesmente reproduzir coisas que outras pessoas já fizeram. É que nós vamos ficar aqui a mencionar, essa é a mesma coisa que nós ficar a citar coisas aqui no podcast. Okay, tá bom. Nós não queremos citações, queremos que você que está aí, por exemplo, eu quero que você que está aí, por exemplo, eu ainda não te citei nada, eu não te citei René Descartes, não te citei ninguém. Eu estou a te citar não é Bartolomeu. São conhecimentos empíricos, sem sustentabilidade, não tem lógica conversar com não é questão, ouve só, não é questão, conhecimento empírico para ti é o quê? Vamos começar a entender. Você falar que não é empirismo, chefe. E o que é que te garante que a ciência diz que existe Bíblia, que existe Deus? A ciência diz que existe Deus. Essa é uma questão. A ciência diz que existe Deus. Estou me questionar, estou me interrogaste pelo fato de eu te perguntar. A ciência diz que existe Deus. Não, calma só. A ciência diz que existe Deus. Não. A ciência não diz que existe Deus. Mas você está aqui a defender aspectos relacionados a isso. Que existe Deus. Não, mas você. Calma só. Quando você falar sobre somente a abordagem histórica. Quando você fala sobre Jesus Cristo, quando você fala sobre os apóstolos morrerem, você fala com uma fervura que nos faz entender que
Todas as outras coisas que Jesus Cristo disse é verdade. Posso falar mesmo? Estás a ver? Porque Jesus Cristo defendia Deus, está à vontade. Tipo, não é portanto, né, sobre o assunto em questão da pena no nosso estudo. Acho que o objetivo mesmo era esse, vocês terem contentado nas ideias, mas talvez não é tão um pouquinho eufórico, mas eu sei que até lá para lá não vai trazer mais uma personalidade assim mais fria. Talvez só por causa do momento e não sente-se desconfortável quando alguém traz uma abordagem que não eu tenho um jeito, essa é a minha forma de ser. Eu sou único, eu sou mesmo assim. Não quer dizer que eu esteja nervoso com ele ou que eu esteja eufórico. Até porque é um dos momentos de conversa, já podemos tratar isso. Mas, para não fugirmos do assunto, porque nós estamos a falar sobre história. História é algo bastante longínquo, tá bem? É uma abordagem que vai nos consumir todo o tempo, não temos todo o tempo. Então, só para nós não fugirmos do contexto, eu acho que se o Bernardo traz essas ideologias ou se defensiva, ou se alicerce, ou essas bater, porque é a sua praia. Eu acredito nisso. É a sua praia de navegação, eu sou ponto forte. Então, se ele... Então nós não vamos conseguir ter uma conversa saudável. O que eu quero aqui é que... Porque eu acho, pelo menos eu tive a certeza de que o programa se baseava em produção de conhecimento, não reprodução de conhecimento. Tipo, quem vem aqui é porque quem desacredita, por exemplo, na Bíblia, né? É porque tem os seus argumentos. Cada um... Existe uma porrada de pessoas que desacreditam na Bíblia, mas cada um com o argumento dele. E quem acredita tem que ter também essa capacidade de sustentar os argumentos dele sem se apoiar em alguma coisa. Eu acho que seria assim, tipo, seria um bocadinho desconfortável da minha parte. Falar com alguém que se apoia em uma coisa que eu não acredito. Tipo, olha, não quer dizer que eu tenha aversão contra pessoas que acreditam na Bíblia, estás a ver, né? Mas eu não me sinto, tipo, eu sentiria que a conversa não está a ser católica se ele não produzir o seu próprio conhecimento. Tipo, quando você lê alguma coisa, quando você entende uma determinada coisa, você tem a tua percepção com relação àquilo. E é a tua percepção que eu quero saber, não é as histórias, não é isso. Porque isso não faz sentido. É a tua percepção que eu quero saber aqui. Como perceber não é mais, como eu tiver a dizer sobre o apoio dele ou sobre a sua praia de navegação, essa toda do que eu disse, né? Ele é uma forma de outra, vamos ouvir a abordagem do jeito. Então, o que eu quero dizer aqui é que se ele trazer a abordagem do gênero não é, tem simplesmente fazer, rebater o que não é, tem trazer lá para cá, né? E esses são os seus argumentos que eu sei que estão bem fixos na sua mente. Estão bem fixos na sua mente e sei que não vai mudar por nada ou por ninguém, sei disso. Pelo menos até onde eu posso perceber. Então, o que nós queremos perceber, na verdade, né, é entender o porquê que o Bernardo diz que a Bíblia não é livro de manipulação. E por que o Noé diz que a Bíblia é um livro de manipulação. Desta feita... Sim, quer dizer, ela tem que produzir o próprio conhecimento dele para justificar isso. A Bíblia não é, na verdade... Porque você estava falando que... Talvez, Geraldo, não sei se você conseguiu me entender. Tem outras praias... Não sei se você conseguiu me perceber. Por exemplo, se você me perguntar se a Bíblia não é ou não é um livro de manipulação, eu vou te falar por quê? Eu vou te justificar. Não, na Bíblia está escrito assim. E assim. Não faz sentido. Até o momento só fiz 2 citações bíblicas. Sempre que eu tento fazer abordagem histórica, a história não. Sempre que eu tento trazer abordagem extra-bíblica, também não. E não quer dizer que trouxe uma abordagem bíblica, até parece que abordagens tuas ou abordagens de outras. Você está a fazer um monte de citações. Isso quer dizer que você não está a produzir teu próprio conhecimento. Tá? Você está a fazer um monte de citações. Isso não faz sentido algum. Mas pode ser para os que estão de ouvir ou para ele, pode ser um de apoio, pode ser um alicerce para ele poder impulsionar outros pensamentos. É isso que você está a dizer. Quanto ao nível de pensamento dele, ele pode pegar o que ele aprendeu, o que ele sabe, mas navegando no seu próprio pensamento. Sim, eu tenho que saber navegar no seu próprio pensamento, porque se ele se prender em que os outros disseram, né? Ele até pode saber o que os outros disseram e acreditar no que os outros disseram. Mas agora pega nessa cena que você acredita e transforma
em teu próprio pensamento. Se você acredita nisso, usa agora as tuas palavras e o teu pensamento para justificar isso. Porque você acaba. Em nenhum momento você me deixou terminar nenhuma abordagem que eu trouxe. Então vamos ainda ouvir o que Deixa ele terminar de falar. tem uma Só depois de ele falar. sobre a minha família. Olha assim, mano. Você está num programa, não pode ficar nervoso. É assim. Eu não estou nervoso, eu só quero te ouvir porque quero falar. Nos programas, quando existe diferenciação de pensamentos, Geralmente se precisa se fazer dentro dos programas, não é a primeira vez, é respeitar, independente da maneira como você ouve, se te satisfaz ou não. Olha assim, então vai O que precisas aprender a fazer dentro dos podcasts, penso que das próximas vezes que fores convidado é respeitar, ouve, e se possível for remarque, certo? E também tens que fundamentar. Agora, você não vai fazer uma fundamentação, nenhuma fundamentação dentro do campo teológico, filosófico ou qualquer outro ramo de saber. É feita sem citações, isso não existe. Mesmo se você fazer um pós-doutorado ou tentar justificar uma tese ancestral ou panafricana, você tem que justificar, você tem que fundamentar. Independente da tua fundamentação, ser através de uma citação ou não, tem que ser fundamentado. E como eu ia dizendo, né? Não é tocou um assunto aqui muito, acho que contraditório para quem é cristão religioso, sobre as pessoas terem uma interpretação da Bíblia, né, sobre o passado, né? Não é disse que a Bíblia normalmente quem escreveu, quem fez são pessoas anteriores a nós. Então eles trazem argumentos consoante a sua época. Agora, o que eu quero saber aqui no Noé é que se na verdade a Bíblia é feita, as pessoas têm uma interpretação contextual da Bíblia, ou o que acontece na verdade para nós termos uma visão contraditória, porque sobre certos assuntos da Bíblia temos aqui vários questionamentos. Como nós fez menção, não podemos nos apegar a doutrinas passadas para atualizarmos no tempo de hoje. Então, é uma questão de contextualização da Bíblia, ou o que se passa com as pessoas quando se envolverem muito com os conhecimentos da Bíblia. Ok. Quando eu disse com relação ao passado, né, não quer dizer que nós não podemos se apegar ao passado ou não podemos usar o passado. Okay. Mas nós precisamos também saber ser coerentes nas nossas abordagens, porque quando nós dizemos que isso é assim, abre um mar de possibilidades que nós próprios às vezes não conseguimos questionar as certas possibilidades. Por exemplo, se eu dizer que a Bíblia faz mal que a Bíblia não podíamos nos basear no passado, vai abrir um mar de possibilidades na cabeça dele sobre a minha coisa. Quer dizer, eu não disse que a Bíblia não pode basear. O problema da minha pergunta, né? A Bíblia é um livro infalível ou uma questão de interpretação contextual? Uma questão de interpretação contextual. Simplesmente isso. Temos um novo outro aspecto na Bíblia Sagrada que é a infalibilidade. A Bíblia é infalível, a Bíblia não erra, ou podemos chamar de inerrância. A Bíblia não erra, a Bíblia não contém erro. Agora, para não ficar trouxe novamente uma abordagem ligada a abordagens ligadas ao passado. Uma das provas de que a Bíblia não erra é que todas as pessoas que creram nela, conforme as suas promessas, hoje vivem fruto das suas promessas. Exemplo, a Bíblia apresenta um modelo de constituição de família e em nenhum momento vai ver pessoas que seguiram este modelo se arrependeram, né? Não estou a querer dizer que talvez não recebem traição, talvez não acontecem coisas do gênero. São causas sociais, são coisas que de um modo ou de outro estão propensos. Sim, estão propensas a acontecer. Deixa-me só entender. Em nenhum momento eu disse, todas as pessoas que cumprem os ensinamentos da palavra de Deus, e estou a falar pessoa que cumpre, em nenhum momento é decepcionado. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Se existem pessoas que anteriormente eram cristãos e muito bem cristãos, que cumpriam exatamente e depois se tornaram ateus. Lógico, ser cristão, esse é outro porém, ser cristão não te isenta dos problemas sociais. Não, estou a falar sobre me dizem alguém que cumpriu tal e qual a Bíblia disse para fazer. Tipo assim, exatamente.
Menciona só, e ele, para além de Jesus Cristo, como a Bíblia menciona, me diz só alguém que fez. Não, fez tudo o que a Bíblia disse. Abraão. Fez tudo o que a Bíblia disse. Honrou a descendência dele. Hoje só pode perguntar, fez tudo o que a Bíblia disse. Ouviu o chamado 100%. Essa é uma questão humana. Tenho certeza. Dentro da depravação total, que é o pecado humano, né? O pecado que o homem cometeu, existem, nós não vamos descartar o lado do pecado humano. O homem, por natureza, tem essa ligação à sua queda, né? E como homens, nós estamos propensos a errar. Mas isso não é a palavra, isso não desqualifica a Bíblia. É a minha conduta como pessoa. Se eu, Bernardino, engravidar 3 mulheres, não é a Bíblia, é a minha conduta. Porque a Bíblia diz para mim não fazer isso. Agora, o grande maior problema é acha que engravidar 3 mulheres é uma coisa errada. Essa é a questão. Não, tipo, nós temos que tipo, saber sustentar os nossos argumentos. Você acha que engravidar uma mulher é a questão. É uma coisa errada? Essa é a questão. questão. A Bíblia te diz isso, só porque a Bíblia te diz isso. Essa é a questão. Qual é o erro que tem em engravidar 3 mulheres? Do ponto de vista da Sagrada Escritura, em nenhum momento você aceitaria que a tua mulher tivesse um companheiro, mas eu aceitaria. Eu só estou a te perguntar qual é o erro que tem em engravidar 3 mulheres. Estava a fugir do assunto. Lógico. Responda a questão simples. Pecado. Qual é o erro? Pecado. Simplesmente por ser pecado. Sim. Isso não faz sentido. O que é que... Para onde... Até onde nós sabemos, não temos certeza que o pecado existe. Além do pecado, existem causas sociais. Vou só te fazer entender, né? Para nós não criarmos nenhum tipo de viés. O que é que acontece? Se você me falar que só pelo simples facto de você engravidar 3 mulheres, engravidar 3 mulheres é errado por conta do pecado, o que é que nós vamos entender? Quer dizer que a maioria das coisas que são erradas também podem ser certas. Sabes por quê? Por exemplo, matar é certo ou é errado? Não sabemos errado. Tá bom. Agora, quem é bonzinho, vai para o céu ou não vai? Não, só para é para ti. Não vai. Não vai para o céu. Quem é boa pessoa não vai para o céu. Ser ético, ter condutas étnicas não te salva. O que é que te salva? Jesus. Tá bom, se você acreditar em Deus e acreditar em Jesus e ter Jesus como teu salvador, vais para o céu. Lógico. Tá bom. Agora imagina que o Geraldo, né? Que matar é errado e acreditar em Jesus vai para o céu. Se o Geraldo vem e te mata, você que acredita em Deus e vai ir para o céu. O Geraldo errou em te matar. Pecou. É pecado por quê? Porque matar é pecado. Tá bom, agora vamos entender. Se você vai ir para o céu e aqui o mundo está bem turbulento, o Geraldo vem e te mata, está te fazendo um favor. E quem faz favor para uma outra pessoa fez o bem. Quer dizer que te matando fez o bem. Onde é que está o favor? Você ir para o céu, mano. É favor, mano. A terra está turbulenta. Perdão. Em nenhum momento. Por uma questão de lógica. Por uma questão de lógica pode estar certo. Mas agora, onde é que fica as punições, né? Que nós temos na sociedade, né? Temos punições, já para punições quanto a certas... Não estamos... Eu pedi para o Geraldo me matar. Se eu pedi para o Geraldo me matar, tanto eu quanto o Geraldo responder a questão do Geraldo. Se nós prestarmos atenção em uma única coisa, vamos ter que ignorar as outras, mano. Não, é isso que faz um problema na cabeça das pessoas. Elas não sabem interpretar bem as coisas, porque querem criar querem juntar tudo de uma única vez. Não. Pega um ponto e deste ponto você transforma aquele ponto em algo credível. Se você juntar vários pontos, eu penso que o grande problema do nós e tanto de outras pessoas que talvez estejam lá em casa é o seguinte. Existem momentos, e há muitas igrejas que venderam isso. Muita gente pensa que pelo fato de ser crente está isento de problemas. Essa é uma ideia falsa que muitas igrejas infelizmente vendem. Não, mas ao invés de você fugir do assunto, tenta ainda justificar. Não é uma verdade. Por que o Geraldo aí estaria a pecar? Nem isso, Geraldo. Não. Por que o Geraldo estaria a pecar se ele te ajudou a ir para o céu? Alguém que ajuda o outro Geraldo me matar, tanto eu quanto ele. Não, imagina que... Não, por quê? Não faz sentido. Imagina só, se ir para o céu é uma coisa boa e fazer favor aos outros é outra coisa boa. Eu venho e te mato, então vamos fazer um favor. Não achas? Agora tá bom. Vamos interpretar de forma lógica. É complicado quando não se caminha a lógica. Agora, não é disso para nós pegarmos só um ponto, não é isso?
Sim, você, Só que, porque eu desacredito na Bíblia, eu só estava tentando dar sustentabilidade, porque a Bíblia é um livro de controle, assim como a sociedade também, assim como a política, também a Bíblia e a política estão encaminhadas e todas as coisas, para controlarem mesmo o homem. Isso tudo nós temos certeza, isso não precisamos ficar aqui a discutir. nós estamos a ignorar. O que nós não precisamos ficar a discutir sobre a Bíblia e... Quanto à manipulação, estamos a ignorar essa certeza absoluta. Não, tipo, a Bíblia sendo um livro de manipulação, nós não podemos ignorar esse aspecto. Mas, né? Ele é um livro de manipulação e nós temos que ter isso. Nós está dizendo que, na verdade, é que as pessoas sabem disso ou têm pouco de noção, mas ignoram. Sabem disso. Sabem. Todo mundo sabe disso. Até ele que está aqui comigo, ele sabe. Que é. Porque, olha, a Bíblia te obriga a acreditar sem você primeiro ler. Tipo, todo mundo que precisa para entender a Bíblia, né? Todo iniciante bíblico. Pelo menos eu, quando estava a curso, quando eu tinha algumas aulas com os testemunhos de Jeová, eles disseram assim para mim: para você começar a entender a Bíblia, você primeiro precisa acreditar que ela está te falando a verdade. É lógico, com certeza. Não, isso é lógico, mano. Isso é lógico. Quer dizer, você tem que entrar para você acreditar numa coisa, você tem que estar neutro. Quando você entra acreditando, quer dizer que você fica. Você entra em manipulação. Você entra em um campo de manipulação. É uma visão de alguém é uma visão de crenças, né? Não podes entrar lá sem ter uma credibilidade naquilo. Por quê? Imaginemos só para quem acredita em espiritualidade, para quem acredita em ancestralidade, com certeza, na verdade, para mim acreditar que na verdade existem ancestrais ou espiritualidade, eu tenho que saber que alguém já vivenciou aquilo, eu tenho que saber que na verdade espíritos existem, não é isso? Por isso é que eu disse, não é querer mostrar uma outra face da coisa, não é falou, é querer mostrar que a lógica pelo menos defende. Porque se alguém me dizer que tens que crença, não tem a ver com credibilidade. Então, tendo a ver com credibilidade, com certeza que não é, tem que primeiramente aceitar aquilo, não é no sentido de obrigação, aceitar de livre e espontânea vontade. Porque quando você aceita de uma livre e espontânea vontade, conforme nós abrangemos também, podemos cair para o sentido fé. Permita-me só trazer uma abordagem. Eu acho que não entendeste direito. Permita-me só trazer uma abordagem. A Bíblia é um livro. Tá vendo? Pelo menos para quem não acredita nele ainda. Considera como um livro. Para quem quer entrar para acreditar. Por exemplo, você não pode entrar numa coisa para acreditar aquela coisa. Você precisa primeiro entrar neutro. E aquela coisa te convencer a acreditar. É isso que eu quero que você entenda. Como é que você vai entrar já numa coisa acreditando nela? Mas não faz sentido. Quer dizer que todo o tipo de viés que aquela coisa te proporcionar, você vai ignorar. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos passando aqui a informação de que se nós não questionamos a coisa, com certeza já estaremos dentro da coisa sem querer. Sim, isso é lógico. Como é que nós vamos entrar já acreditando se ainda não sabemos aquilo disso? Vamos só ouvir o que o governante tem a dizer sobre isso. Talvez. Dentro do aspecto fé que ainda não tocamos, existem dois tipos de fé. Existe a fé humana, né? E existe a fé divina, ou a fé bíblica. Na fé humana, estão ligados aos aspectos que a gente luta. Exemplo, nós estudamos. Mas será que toda pessoa que estuda trabalha no futuro na área em que ele se formou? Isso é lógico que não, porque nós vivenciamos isso. Por quê? Os fatos nos mostram isso. Os fatos nos mostram isso. Agora. Mas todos nós estudamos e quase todo mundo tem o seu filho, o seu sobrinho, incentivar, promover as formações. Né? O fato de nem todo mundo ter êxito na sua área de formação não significa dizer que estamos a ignorar ou ignoramos a finalidade da formação. O mesmo acontece com o aspecto fé. Um dos itens ligado à fé, que é ligado à fé divina, quando nós fazemos uma determinada coisa ligada à fé, nós precisamos acreditar que Jesus é, do mesmo modo que ele existiu. Então, isso não te mete num sistema de dependência. Isso não é sistema. Do mesmo modo que... Não, então eu só te fiz... Sim, estou a responder. Fizeste minha pergunta, estou a responder. Isso não te mete de certa forma limitado. E se porventura tivessem a te mentir? Existe essa possibilidade. Lógico. Também. Posso responder? Sim, existe essa possibilidade de estarem a te mentir. E se tivesse? Esse é o porém. O que vai determinar
as minhas realizações em Deus, é o meu posicionamento, a maneira como eu olho para isso. Do mesmo modo que Abraão creu em Deus sem ele ver. Quando Deus chamou Abraão, não existia nenhuma religião no mundo. É isso. Então, o que nós precisamos, dentro do ponto de vista da crença, é crer sem ver. Porque crer é isso, crer é alguma coisa reprodutor. Se eu crer, simplesmente assim, tá vendo? Porque ele vai me falar, o Abraão fez isso. Eu não vou acreditar, porque isso não faz sentido. Você não precisa, para você acreditar, por exemplo, na Bíblia, tu não precisa falar que o Abraão fez, o Abraão falou. Você fala tuas experiências, coisas que você viveu, que te fez acreditar. É simples, mano. Por exemplo, eu estou a falar de coisas que eu vivi, que me fizeram desacreditar. Agora, não é? Simples. Não é também não acredita na existência de um ser superior que é Deus? Eu acredito que nós nos autofizemos. Ok. Depende de indireto na pergunta, não acredita que Deus existe. Sim. Okay. Não acredito Agora, que existe Deus. Quanto a ti, Bernardo, o que é que você tem a dizer sobre essa nação de Noé? A prova de que nós não autofizemos é porque nós não sabemos aonde nós vamos. Ok. E agora, assim. Também nem é necessário falar de Bíblia. Eu não sei onde vou. Agora, então como é que eu vou saber de onde vim? E só porque a Bíblia dá a resposta a isso, você precisa acreditar. Quer dizer, se houvesse vários livros que dessem resposta a isso, você precisaria... Eu estou a pensar do mesmo modo que você pensa, né? É isso aí. Calma, uma vez que eu não sei de onde venho, ou seja, uma vez que nos autofizemos, deveríamos saber para onde nós vamos. Porque nós nos autofizemos. Porque quem tem esse poder também deve ter o poder de saber onde nós vamos. E você acha que não tens o poder de saber para onde tu vais? Eu não tenho. Agora, gostaria de saber se tu tens esse poder. Como é que tu não tens o poder de saber para onde tu vais? Se você eu não me autofiz. Você está aqui. Eu não me autofiz. Não, calma só, você não está aqui. Estou aqui, mas eu não me autofiz. Você não deu o poder de estares aqui. Em nenhum momento eu disse que me autofiz. Agora eu você não deu o poder de estares aqui. Eu tenho esse poder porque eu vi. Agora, não deu o poder de estar aqui. Como é que fundamentarias a ideia de sabermos onde nós vamos? Olha, é assim. Nós sabemos exatamente para onde nós vamos. Para onde nós vamos depois da vida, nós não sabemos. E até onde eu sei, nenhum humano... Nós estamos a falar de criação, estamos a falar de vida. Como é que vais falar não sabemos do ponto de vista da vida? Para onde nós sabemos depois da vida? Depois da vida é a morte. Então, acho que você não está a entender os termos, né? Então, identificar uma vez, por isso é que eu disse. O fato de eu não ter o poder de me autocriar, eu não sei para onde vou. Então, eu gostaria de saber, tu que defendes a ideologia... O que te faz acreditar na Bíblia é por saber... Estamos a falar ainda de comentário do que você trouxe. É mesmo que eu estou a abordar. Certo. O que te faz acreditar na Bíblia é por não saberes para onde vais. E a Bíblia dá a resposta a isso. Não somente. Não, mas um dos fatos. Se nós te basearmos no que nós estamos aqui a falar, um dos pontos é que te faz acreditar é por não saberes para onde vais. E a Bíblia dá a resposta a isso. Certo. Tá bom. E se porventura te dissessem que a Bíblia está a te mentir, você desacreditaria simplesmente? Não. Tem certeza que você vai ir mesmo onde a Bíblia diz que você vai? Absoluto. Mas como assim? Certeza é uma coisa e fé é outra. Momento não estás a responder a minha pergunta. Certeza é uma coisa, fé é outra. Nós vamos. Olha, é assim. Sim. Eu não sei para onde nós vamos, mas eu sei que nós se autocriamos. Eu posso te explicar a fundamentação porque você tem poderes fundamentais. Óbvio ainda. Se você não se dá o luxo de ouvir, não tem como eu te explicar. Uma coisa é se criar, outra coisa é para onde nós vamos. Para mim, nós não vamos para lugar algum. Nós vamos morrer e acabou. E nós se autocriamos. Ouve só. Não, entende? Nós não vamos para lado algum. Nós vamos morrer. E nós nos autocriamos. E, poxa, a biologia mostra de forma clara que nós nos autocriamos. Sabes? Só nós não tínhamos consciência. Nós pensamos que a consciência é uma coisa assim 100% questionável. Porque até onde nós não sabemos nada sobre ela. Sobre a nossa própria consciência. Porque cada pessoa tem a sua própria consciência. Até onde nós não sabemos nada sobre a consciência. Então, eu estou a falar dessa nossa matéria aqui. A única coisa que nós temos certeza é da nossa matéria. Isso, o nosso corpo.
Então, o nosso corpo se autocriou. Agora, a nossa consciência, nós não temos nada, não temos nenhuma certeza sobre isso. Até a própria ciência não consegue dizer nada sobre como nós produzimos a nossa própria consciência. A ciência não consegue dizer se a consciência veio de onde. Consegue explicar se o nosso corpo veio de onde. Consegue explicar. Mas não consegue dizer sobre a consciência. E se a Bíblia tem essa toda audácia de dizer, é por isso que tem tantos fãs. Porque a ciência é assim. A ciência não tem... não caminha fora da lógica. A ciência não cria nenhum tipo de argumento para trazer ou para justificar uma coisa que está fora da lógica. Então, a ciência não consegue explicar sobre a nossa consciência. Então, nós não conseguimos dizer o porquê. A Bíblia diz isso, mas não consegue explicar. Porque se ela explicar uma coisa, eu vou questionar e não vai conseguir me responder. Simples assim. Uma coisa a Bíblia não consegue responder, outra coisa é você não querer aceitar, porque você não crê na Bíblia. Não. Ouve só, a Bíblia não consegue responder. Porque eu até posso te falar que eu não acredito na Bíblia. Por isso é que eu disse, uma coisa é a Bíblia não conseguir te responder, outra coisa é você não crer no que se diz. Exemplo, calma, só vou crer numa coisa que eu não tenho certeza. Eu sou irmão do geral. Por exemplo, eu acredito que Deus não existe. Eu sou irmão do geral. E o Geraldo me pergunta, o Geraldo me pergunta, posso terminar de falar? O Geraldo me pergunta qual é o meu salário. Eu vou te falar, não, Geraldo, eu ganho 50 mil. E o fato dele não ver, não significa dizer que eu não ganho 50 mil. Ou que você ganha. Também não significa que você ganha. O fato dele não ver não significa dizer que eu não ganho 50 mil. Também não significa que você ganha. Então, é isso aí. É isso que a ciência te diz. Quer dizer, o fato de você não ver não significa que não existe. Mas também não significa que existe. Exatamente, mas de uma forma ou de outra, para sustentar. Para uma coisa ter forma, para uma coisa existir, a ciência prova isso, uma coisa teve que pré-existir. Tá bom, agora quem criou Deus? Não viste falar já que Deus criou o homem, quem criou Deus? Mas para sustentar o... Calma só, Geraldo, estamos a chegar num assunto bem pertinente. É sobre isso que eu queria começar aqui a conversar. E já estamos a começar a chegar. Já que ele disse que para alguém é eterno, não é alguém que é eterno vão lhe criar. Agora é para nós começar a ter certeza sobre as coisas. Até onde nós sabemos, as plantas são eternas. Penso que foi Charles Darwin, ele disse que todas as células têm uma célula pré-existente. Mano, então se todas as células têm origem numa célula pré-existente, é impossível o homem se autocriar. Não foi Charles Darwin que disse que todas as células têm origem em uma célula pré-existente. Eu disse, penso que talvez seja. Eu não disse não foi Charles Darwin, só para dizer. Sim, foi Robert Hooke. Não Charles Obrigado Darwin. pelo reparo. Agora, se nós começarmos a aplicar aspectos assim filosóficos, né? Se queremos questionar as coisas, você me disseste que não existe nada que apareceu de forma autônoma, mas estás a me falar que Deus não lhe criou. Mano, isso tipo, destrói todo o teu argumento, mano. Não faz sentido. Dentro do campo da criação, o único que não teve origem é o próprio Criador. Por quê? Agora, se toda coisa precisa ser criada, por que o Criador não teve origem? Agora, do mesmo modo... Sim. Tipo assim, não é? Sobre a autocriação. Sim, autocriação, nós se autocriamos. Exatamente. Será que não se mete ou não se mete Deus já nessa posição da autocriação? Já que Deus não tem. Por isso é que eu disse agora é uma forma de responder a questão. Tu dizes bem de fazer menção a esse aspecto. Agora eu vou te explicar o porquê de eu desacreditar em Deus, já? Porque eu acredito que nós nos autocriamos, assim como as outras coisas também se autocriam. Então nós somos Deus. A minha percepção com relação a Deus é essa, tá vendo? Deus é a natureza. A natureza é uma força que, de uma maneira ou de outra, não favorece ninguém. Não tem como. Então, essa força que não favorece ninguém, essa crença é chamada de Deus. É proveniente do animismo. Então é do animista, né? Ouve só. Você não precisas me classificar. Você só precisas ouvir o que eu estou a dizer. Porque as minhas palavras não me tornam eu. Eu sou eu e as minhas palavras são as minhas palavras. Diferente do que eu sou. Então, se você falar que eu sou animista, se calhar existe uma porrada de crenças que os animistas dizem que eu não acredito. Então, você não pode me caracterizar. Acho que até se pode, tem razão.
para você classificar alguém, tem que estar todos os requisitos que sobrepõem aquela posição. Mas indo pela questão que eu fiz sobre a criação de Deus, até agora não tenho uma resposta. Quero saber, né, do ponto de vista do Bernardino, se a mesma posição de Deus, ou a criação de Deus, a suposta criação de Deus, mas até o Bernardino nos disse que Deus não foi criado. Sim. Será que aconteceu de forma de autocriação? Ou o que aconteceu na verdade para... Ele é eterno e a criação só surge, e teve origem nele. Sim. E os verbos nem se autocriou. Sim. Não faz sentido. Os verbos que aparecem para a expressão... Tudo precisa ser criado, mas ele não se criou, isso não faz sentido. Liga-nos a uma coisa que já existia. Então, tentar descrever categoricamente a sua origem é ali onde muitas vezes nós não teremos sustentabilidade suficiente para justificar. Então, quer dizer, não sabemos de onde ele vem, não sabemos de onde ele está fora do nosso alcance. Assim como eu acredito que nós não sabemos como nós fomos criados e não sabemos de onde nós iremos. Tá vendo? Então, nós somos Deus, mano. Nós se autocriamos, assim como nós fazemos, desempenhamos um papel preponderante na natureza, assim como as árvores se autocriaram e também ocupam um papel preponderante na natureza, assim mesmo. Nós somos Deus. Até porque a Bíblia, existem alguns aspectos na Bíblia, né, que explicam essa minha abordagem, que justificam essa minha abordagem. A Bíblia diz assim: somos imagem e semelhança do Criador. Somos tal e qual o Criador. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Quer dizer, em termos de visão, nós somos semelhantes ao Criador. E isso é tudo que eu preciso saber. É tudo que eu preciso saber. Nesse aspecto a Bíblia é credível. Nesse aspecto e muitos outros aspectos, a Bíblia é credível. De uma forma ou de outra, remete a uma posição, tipo, remete o Noé, né, em particular, uma posição de disparidade de ideias, porque é isso que eu estava a te falar no princípio, Geraldo, é assim. Quando você desacredita numa coisa, não quer dizer que você desacredita em tudo que aquela coisa tem. Então, existem tipo, até a própria Bíblia foi escrita com viés. Foi escrita para te conduzir a uma linha de pensamento e depois te tirar daquela linha e te meter noutra. Essa é a tua abordagem. Não é isso é a abordagem de todas as pessoas. Existem. Todas as vezes que se traz uma abordagem com relação à Bíblia ou à sustentabilidade bíblica, precisamos olhar nos aspectos nítidos, aspectos cronológicos. Aspectos cronológicos não são nítidos. Nada ligado. Algo nítido. Nada ligado. Explique não. Ou nada. Aspecto cronológico é algo nítido. Vou falar ou vais falar? Nada ligado ao mundo existiu por si só. Tudo ligado ao mundo, tudo que nós temos no nosso meio, tiveram uma origem. Então, quando nós ignoramos a origem ou a questão histórica, a questão descritiva, analítica, o que se passou ali, por que isso aconteceu, por que isso foi assim, nós estamos a ignorar os aspectos práticos, os aspectos, exemplo, nós olhamos, por exemplo, para as pirâmides do Egito e as pessoas dizem, não, aquilo já existiu. Isso não é verdade. As pessoas precisam saber que o Egito é e foi uma das potências mais antigas e das potências milenares, a única potência milenar que me lembro que houve, né? Portanto, como eu ia dizendo, né? Temos aqui dois jovens que debatem opiniões diferentes. O objetivo, como sempre, né, da nossa conversa não é pôr as pessoas a se questionarem sobre quem está certo ou quem está errado, mas sim aprenderem com diferentes opiniões. Temos aqui o Bernardino, né, que vai nos falar um pouquinho sobre ceticismo, que é uma pessoa cética. Pode dizer que é uma pessoa cética, para não fugir muito do tema em questão. Pessoa cética, em suma, podemos dizer que é alguém neutro, alguém que não crê em Deus, né? Sim, é essa crença, essa definição que eu gostaria de trazer. E quando assim não é sobre uma base, um argumento mais elevado sobre que é uma pessoa cética ou uma opinião diferente sobre ceticismo, podes partilhar isso? Olha, na verdade, o ser cético, para mim, eu tenho uma percepção um bocadinho diferenciada
não, diferenciada não, mas um bocadinho abrangente, né? Eu digo assim que o ser cético é todo aquele ser que tem um juízo crítico aguçado. Todo indivíduo com juízo crítico aguçado se torna automaticamente um indivíduo cético. Por quê? Porque qualquer tipo de crença que aparecer dentro que se for debatida, ele vai olhar para aquilo como vai olhar para aquilo com uma forma crítica, tá vendo? Ele aguça o juízo crítico porque ele busca de uma maneira ou de outra aspectos reais e não só sociais, né? Aspectos reais e lógicos para justificar qualquer tipo de crença. Dando subsídio, como as colegas aqui do painel estavam a dizer, uma pessoa cética é aquela que duvida ou simplesmente busca factos sobre o assunto em questão. Então, sempre que formos ver alguém cético, alguém a duvidar de um assunto, procurar bases ou factos sobre o mesmo assunto, trata-se de uma pessoa cética. Então, nem toda pessoa que busca base de algum assunto é uma pessoa cética. Por quê? Porque um teólogo é um cético. Por quê? Porque ele busca bases sobre assuntos teontológicos. Então, falar que cético, em suma, é toda pessoa que busca trazer abordagens críticas, eu diria que não é propriamente... Na sua abordagem, no seu procurar conhecimento em outras dúvidas, podemos descrever como uma pessoa cética, porque o ceticismo abrange mais na dúvida. Não é conforme o Noé disse aqui, não é pegar o conhecimento e simplesmente aceitar, mas sim duvidar dele e buscar fatos que comprou. Porque o cético não é simplesmente duvidar e depois isso relaxar. Eu só duvido e acabou. Não. É duvidar e precisar que você contribua com factos ou com argumentos. É mais ou menos isso. É basicamente um crítico. Exatamente. Então, creio eu que a posição do Noé aqui é sobre isso. Dúvidas sobre assuntos relacionados ao que é um dos livros mais influentes do mundo, né? Que é a Bíblia. Então, ele tem as suas dúvidas e está expor as dúvidas aqui. E também mostrar às pessoas, ou o pessoal lá em casa, sobre o que ele percebe ou o que ele entende sobre o que a Bíblia. Até certo ponto ele diz que a Bíblia tem aspectos comprovados, éticos e moral que ajudam a sociedade até certo ponto, como também tem aspectos duvidosos e tornando ele uma pessoa cética. Quanto ao Bernardino aqui, o Bernardino tem uma pergunta relacionada à fé, sabemos que você aqui está mais perguntado da fé, né? Por ser alguém teólogo ou por ser um cristão. Sobre a fé, será que existe ou é possível existir uma fé? Ou sem conhecimento bíblico, é possível existir uma fé? É possível sim. Porque fé é acreditar em alguma coisa. Né? Eu posso ter fé, por exemplo, que eu vou ser rico. Eu posso ter fé que vou constituir uma família. Isso é uma crença. Mas agora, dentro da fé, conforme eu havia dito no princípio, existem dois tipos de fé. Existe a fé humana e existe a fé divina, ou a fé bíblica. A fé bíblica nos leva a crer em Deus. Né? Aquilo que vamos encontrar na Bíblia, que sem fé é impossível agradar a Deus, isso aqui está dentro dos padrões bíblicos. Exemplo, existem pessoas que ensinam no nosso dia a dia atualmente sobre questões de coach, né? Você tem que crer, você tem que pensar como rico, isso tudo aqui são coisas relacionadas à fé. Né? Alguns ainda, por exemplo, eu me lembro quando li o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele te fala que você tem que declarar que você é rico, você tem que pensar que você tem que se colocar na posição de rico. Isso são coisas ligadas à fé. Agora, sim, fé humana. Agora, a fé que é irrelacional, ou seja, que não podemos fazer mistura, é a fé a Deus. Essa fé, esse caminho ligado à fé, que está ligado ao crer na Bíblia e ao Todo-Poderoso, é uma fé incomunicável e é uma fé que não pode ser partilhada com ninguém. Conforme diz a Bíblia, que Deus não pode partilhar sua glória com ninguém. Então, é uma fé única. Então, simplesmente a fé não depende da Bíblia. Sim. A fé, se a gente for fazer uma analogia cronológica bíblica ou fora da Bíblia, nós vamos ver que o primeiro homem a ter fé em Deus, né? E existiram vários outros homens que, mesmo sem a existência da Bíblia, creram em Deus, como é o caso de Abraão e como é o caso de Jó.
Então vamos só dividir aqui o Noé ao meio, tipo, não é? Acho que de uma forma ou de outra, assim, o Noé estiver numa posição em que lhe permite aceitar a Deus como seu Salvador, como ele disse aqui, então o Noé terá submetido a um processo de fé. sim. Se ele aceitar Deus, faço das palavras de Bernardino Marias, se o Noé acredita em Deus ou em Jesus Cristo, né? Então Noé terá fé, mas se não é descredibilizar na Bíblia, de nada servirá a sua fé com Deus. Não? Sim. É isso aí. Exatamente. Então, não é o que você está dizendo com isso. Tipo, tem uma abordagem que tipo, não é o homem da lógica aqui, né? O homem do pensamento, sabe? Então, o que eu estou a dizer sobre a pessoa abraçar a fé sem ter que acreditar no livro que nos impulsiona a aceitar a Deus como nosso Salvador ou Jesus como nosso Salvador. Sem acreditar nesse livro, como é que você aceita que há a existência de ser? Primeiro você tem que me questionar se eu acredito que existe fé ou não. E só depois é que... Então, quanto ao ponto de fé, você tem uma credibilidade quanto a isso? Aquela credibilidade aqui da fé humana e fé divina. Tem uma credibilidade numa dessas duas, não tem credibilidade nas duas? Olha, eu não sei se existe fé divina, mas infelizmente existe fé. Fé é basicamente você crer em alguma determinada coisa. E isso, por mais estranho que pareça, isso é verdade. Sempre que você acredita em uma determinada coisa, aquela coisa se torna real. Isso é manifestação da minha própria vida. Sempre que eu acreditei em alguma coisa, eu tornei realidade aquela coisa. Então, o que ele disse, de certo modo, está coberto de razão, porque a fé é sobre você acreditar em uma determinada coisa. Agora, no sentido bíblico, eu não tenho, assim, eu não posso dizer se existe mesmo a fé bíblica, porque tudo se baseia em acreditar. Tá vendo? Então, se a fé bíblica também, se a fé que ele disse, divina, nesse caso, né? Também se baseia em acreditar, não é a mesma coisa que a fé normal. E só se torna possível isso, né? Você só se torna real porque você acredita. É isso, é um mistério da natureza. Sempre que você acredita numa determinada coisa, você torna aquela coisa real. Era mais ou menos isso que eu queria saber, até porque não é dúvida em parte da Bíblia, né? Sim, eu duvido. Eu perguntei sobre a credibilidade da Bíblia em tanto a fé, ou se uma pessoa pode ser considerada ou pode ter uma fé sem caminhar com o Patrick, logo sem ter a Bíblia. Sim, pode, tanto que eu tenho muita fé. A fé, eu acho que você não percebeu diretamente o que eu disse. A fé é sobre você acreditar. Fé é acreditar. Agora, se é acreditar em que já não importa. Desde que você acredita, isso é fé. Simplesmente nesse aspecto. Por isso é que, por exemplo, muita gente que acredita que existe feitiços e outras coisas, eles vejam os feiticeiros. Falam, mano, quando eu estava dormindo, me apertaram, não sei o que, veio lá, me apertou. Viu o feiticeiro mesmo a apertar. E muita gente a falar sobre isso. É porque ela acreditou e, de certa forma, eu acho que o nós acreditar dá uma possibilidade ao universo tornar aquela coisa real. É um mistério da natureza, pelo menos eu não consigo te dizer assim categoricamente por que isso acontece, né? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de transmitir desinformação. Quando eu não sei exatamente sobre uma determinada coisa, assim, tal e qual aquela coisa é, porque eu vou ficar aqui a te dar justificativos que não são nada plausíveis, que eu próprio até nem acredito, se eu tentar só te justificar esse aspecto, tá vendo, né? Então, eu acho que é um mistério da natureza. Quando você acredita tanto numa determinada coisa, você torna aquela coisa real, isso é um fato. Atualmente eu acredito que eu já sou rico, conforme ele disse. Eu já acredito que eu sou rico. Então, se nós acreditarmos nesse tema bem, Deus, não ser superior que Deus, então podemos com certeza aceitar que na verdade Deus tem um Deus na boca do Brasil. Segundo o que você me passou aqui, é que a fé está na credibilidade daquilo que nós adquirimos, né? Com o tempo, tanto faz com o tempo, se nós acreditamos em algo e buscamos aquela coisa, nós com certeza estaremos dentro da fé e a coisa na verdade irá existir. Vamos lá. Passou aqui a informação. Então, se existe, se tem a existência de Deus, é porque o Bernardino tem a fé que existe um Deus.
Então, dessa feita, nós podemos aceitar a opinião que, na verdade, Deus existe, na parte do Bernardino. Sim, assim como também você tem que aceitar a opinião de que Deus não existe. Como eu estou aqui a mencionar, porque eu tenho fé que não existe. Tá? É sobre você acreditar e não acreditar. Também quem acredita nisso? Ele torna real porque o nosso cérebro é um circuito. Sempre que nós pensarmos em uma determinada... Posso só terminar o meu raciocínio para ser mais... O nosso cérebro é um circuito. Sempre que nós acreditamos em uma determinada coisa, o nosso cérebro se esforça em tornar aquela coisa real, do ponto de vista da visão. Tá vendo? Nós conseguimos mesmo enxergar isso, de certo modo aquela coisa, por mais lógico que esse argumento não parece. Por exemplo, se você falar que eu sou burro, né? Se uma pessoa falar que ele é burro, né? Não, eu sou burro, sempre falar que ele é burro durante muito tempo, vai se tornar um burro. Que ela acreditou naquilo. Sempre que você acredita numa determinada coisa, você torna aquela coisa real, não porque necessariamente aquela coisa exista, mas você tem a possibilidade de dar vida naquilo. Eu discordo dessa opinião. Nem sempre que acreditamos em uma coisa conseguimos. A prova disso é a vida. Né? Existem inúmeras pessoas, por isso é que eu falei no princípio da formação. Existem inúmeras pessoas se formando para ser médico e acabam trabalhando numa empresa de, por exemplo, de empacotamento de sabão ou omo, por conta das circunstâncias. Então, a fé, se ela acreditasse que teria emprego, ele teria. Quantas e quantas pessoas, só pelo fato dessa pessoa estudar, porque ela acredita que terá emprego. Então, todo mundo que estuda acredita e não acredito que terei um emprego um dia. Eu não quero trabalhar para ninguém. É só para você, é só para desconstruir o teu argumento. Existem pessoas que nem emprego, nem empresa têm. O teu pensamento, então, de forma geral, o pensamento profundo é uma coisa que não se possibilita de não perceber diretamente o que disseste. Se nós temos um pensamento sobre alguma coisa profundamente, né? Como eu disse, o pensamento profundo não se possibilita de avançarmos alguma coisa sobre contém na fé, né? Ou fé ou acreditar nas coisas. Pensamento profundo nos possibilita ou nos impossibilita? Impossibilita. Nos impossibilita a alcançar uma determinada coisa. Exatamente. Tipo, nós temos, né? Porque parcialmente nós podemos dizer que não, eu quero ser isso. Mas inconscientemente nós temos um pensamento vulgar, tipo, talvez eu não vou conseguir, talvez. Quer dizer que você não tem espaço para mim. É isso que eu quero chegar. Eu não quero chegar. Talvez não tenha espaço para mim nesse sentido. Esse não tem espaço para mim. De uma forma ou de outra vai ser influente no pensamento primordial que você aparenta ser, ou que você aparenta ter. Exatamente. Okay. Quando você não toma atitude com crença, nesse caso, acreditando naquela determinada coisa, aquela coisa não se torna real. Isso é um básico. A fé tem que coadunar, não importa se ela é... Tipo, por exemplo, a fé bíblica, ela tem que coadunar com o teu modo de vida. Agora, a fé ligada às coisas, né, também tem que estar ligada, que a fé humana tem que estar ligada à maneira como você se procede. Eu não vou ser ingênuo. Como você se procede? Eu não vou ser ingênuo. Eu só usei palavras diferentes, né? Mas como, tipo, eu não vou ser ingênuo, por isso é que eu disse só usei palavras diferentes. Posso continuar a falar? Mas estás diferenciar, como é que vais querer? Eu não vou ser ingênuo se eu ficar em casa dormir todo dia, acordar 12 horas e não ir na universidade. Eu não vou ser médico se eu ficar todo dia. Eu creio que vou ser médico. Eu creio que vou ser médico. A fé tem que coadunar com o teu modo de vida. Não existe fé, né, no comodismo. Mas é lógico. Mas sim, muita gente, toda fé tem que coadunar com o teu modo de vida. Tem muita gente que acreditou que vai se tornar rico sem fazer nada e se tornou. Por exemplo, como é que você explica essas pessoas que não fizeram nada? Não se esforçaram, só tiveram um pensamento, eu vou ser rico, e acreditaram tanto naquilo e que acabaram por ganhar na loteria e se tornar rico. Como é que você explica essas pessoas? Tem a certeza que não fez nada? Tenho total certeza. O fato dele jogar na loteria porque ele fez alguma coisa. Por isso é que eu disse, não existe fé estando em casa. Ele creu que através da loteria ele teria o primeiro milhão da vida dele. E ele fez as fichas. E aquele que apanhou o dinheiro. Aquele fez as fichas. E aqueles que apanharam o dinheiro por isso. No mundo, por exemplo, responde só a questão. No número de 100%, posso falar ou vais continuar a cortar no raciocínio?
No mundo de 100%, você não vai encontrar 99% de pessoas que tiveram fé, ficaram em casa e realizaram as suas coisas. 99,9%. É mera casa, é uma obra do acaso, ou tem a ver com o que ele disse aqui? Isso aqui vai depender do contexto. Por exemplo, existem contextos que estão ligados à conduta da pessoa. Eu se apanhar um telefone, por exemplo, que custa 1 milhão, não é meu, é de alguém. Exemplo, eu tenho um amigo que hoje, antes de estar cá, ele apagou o telefone. Ele não desligou porque estava no culto, depois ligou. Notou que o chip da Unitel tinha PIN, tirou o chip da Unitel e colocou da APCEL que aparentemente estava ligado. Então, existem pessoas que têm perspectiva de fé, maneiro, e violam princípios para alcançar essa coisa. Vais a ver? Então, o que nós precisamos aprender é ter uma fé e ir atrás disso sem atropelar princípios. Mas de uma forma ou de outra, tipo, né? Uma só não vai falar. Tipo, sobre violar desse. Quando ele diz. Como é que você encontra um artigo? Sei que não é para todo mundo saber que em todo mundo que encontra um artigo, depois tem que procurar o dono, que é algo também cansativo. A não ser que você apanhou um artigo e saiba que o dono está aí, está presente, e você devolver. Outro caso é que se você encontra o artigo e não encontra o dono, automaticamente o artigo torna-se teu. São questões ligadas à conduta. E agora, onde é que pode ficar essa conduta? Tipo, se eu encontrar um isso depende da tua conduta. É a mesma isso questão não que podia podia uma coisa ter. genérica. Podia ter feito bem a mesma questão que você fez. Isso é uma coisa ligada à maneira como você foste instruída. E eu percebi, tipo, em termos de conduta, agora qual que é a percepção é que eu se apanhar no telefone, né? Eu não souber, a rua se vê vazia, sem nenhuma pessoa para mim poder se dirigir, e o telefone está lá no chão, automaticamente eu poderia ter ignorado e passar o telefone, como também poderia ser lógico e apanhar o telefone. É normal você apanhar o telefone. É normal apanhar. Mas a pergunta que surge é, o telefone é teu? Outra pergunta que surge também na minha cabeça é que se eu deixar o telefone, o dono posteriormente virar amanhã? Depende. É isso, é uma inquietação. Depende. Se nenhuma das pessoas que encontraram o dono tiver a conduta de não apanhar o telefone, o dono não encontraria. Por isso é que eu disse, depende da conduta da pessoa. Abre um papo de possibilidades. Um mar de possibilidades, mano. Por quê? Ou o dono vai apanhar, ou outra pessoa vai apanhar, ou o dono pode estragar aí. Depende da conduta de quem o apanhar. E depende do contexto de cada pessoa. Existe uma experimentação social que alguém fez, por exemplo, na China. Ele pegou a folha, ele colocou no assento. Ele colocou a câmera, ficou por volta de 3 horas. Ele foi e voltou e encontrou o seu telefone. A pergunta que surge é, as pessoas que viram o telefone não notaram que tinha telefone? Notaram! Mas não tiraram. Ele fez o mesmo experimento social no Brasil. Em menos de 2 minutos o telefone desapareceu. Ele só assustou, o telefone desapareceu. Então, é por isso que eu te falei da conduta. Depende da maneira como você foste instruída. Então, a minha instrução é que se eu tiver uma oportunidade de poder encontrar o material. Isso não é oportunidade, porque não é teu. Isso é oportunidade, é o que você constrói. Quer dizer que se houver uma necessidade, uma oportunidade, aí você acha que não construiu isso aqui? Você não construiu. Alguém construiu. Se não andasse para a rua, tu encontrarias o telefone. Não construíste. Por isso é que eu disse que no Brasil não demorou a tirar. Só te perguntei uma coisa. Se não andasse para a rua, encontrarias o telefone. A pergunta é, o telefone é teu. Se não andasse para a rua, encontrarias o telefone. O telefone cai do céu. Você mesmo tipo não coisa. Eu acho que está te faltando. A resposta é não. Não, você acha que está te respondendo. Eu acho que está te faltando. O telefone cai do céu. Eu acho que está te faltando um pouco de lógica. Conduta. Por isso é que eu trouxe analogia de locais diferentes. Ouve só. Por isso é que eu trouxe analogia de locais diferentes de pessoas familiares. É isso. É uma pergunta simplesmente direta. Se não fosse para a rua, tu encontrarias o telefone? Depende da maneira como foste criado. Se não foste para a rua, se não fosse. Para poder dar subsídio Passando na rua, não. O telefone está ali. Agora, se vais não depende da tua conduta. Não estamos a perguntar sobre o telefone, estamos a falar sobre ti. Se não fosse para a rua, encontrarias o telefone?
Lógico que não. Então, logo, te torna alguém que alcançou... Te torna dono do telefone. Não, te torna alguém... Não, te torna dono do telefone. Óbvio, só te tornar dono do telefone, pode não te tornar. Mas te tornou alguém que precisou fazer um esforço para encontrar o telefone. Não tem esforço algum, você saiu com uma outra finalidade. Mas quantas vezes você saiu com uma outra finalidade e acabaste fazendo uma outra coisa muito boa na tua vida? Coisa boa, mexer coisa que não te pertence. Você percebeu isso? Isso nem é sobre cristianismo, porque China é país comunista. Por isso que eu disse, é sobre conduta. Eu vou te fora de Bíblia, eu vou falar de conduta, comportamento. Não falei nada de Bíblia, estamos fora da Bíblia. Eu não estou falando de Bíblia, eu falei de China. É um país comunista. É sobre a maneira como eles têm aqui sobre a Bíblia. Olha, entende isso assim. Se você não começar a interpretar bem as coisas, vocês não vão conseguir ter uma conversa saudável. Por quê? Mano, você ficou quase 30 minutos a falar que eu falei interpretar bem as que coisas. Eu não estou falando você aqui na interpretar bem as coisas. A única coisa que eu fiz, a única coisa que eu fiz você está a dificultar realidade diferente. Você está a dificultar o pensamento é que é você se tornar rígido sobre uma determinada situação hipotética. Deu-se uma determinada hipótese. Supondo, não quer dizer que aconteceu, supondo que você vai para a rua e encontres um determinado telefone. Você pega o telefone e vai para casa. De uma maneira ou de outra, você se esforçou para conseguir adquirir aquele telefone. Esforço, chefe. Estava suscetível a te atropelarem, porque na rua te atropelam, é um determinado esforço. Mas o telefone tem o que a ver com o teu atropelamento? Não, eu só para te colocar aqui razões que fazem entender que você se esforçou de uma maneira ou de outra para conseguir encontrar aquele telefone. Se não andar não determina força. Você não tem que se esforçar para andar. Calma só, Geraldo, não tem que se esforçar para andar. Com certeza que é um esporte físico. A pergunta que surge é, o telefone é teu? Não. Se não é meu, pode ser meu ou não ser. Em parte, e para onde eu sei, também não sei se é de quem. Eu acho que vamos ficar só por aqui. Tá vendo, né? Porque eu sei que eu pude perceber que o Bernardino tem uma moral bem rígida quanto a certos assuntos, que é esse que demonstrar daqui a pouquinho. Porque temos que fazer... Um conselho para ti. Se tu queres trazer conteúdos que vão, de certa forma, agregar valor para as pessoas, você tem que trazer pessoas que não estão muito associadas à moral. Sabe por quê? Porque a moral é indiscutível, chefe. Tudo bem, eu não disse que... por isso é que você no princípio me falaste, respeitar a tua maneira de pensar. Eu estou dando um conselho, ainda não está me deixar terminar. Eu não vou te deixar terminar também, vamos ser assim, você fala, eu falo, e vai ser um mar de blafertagem, já? Então, o conselho que eu estava a dar para ele é que não traz pessoas que têm muita moral, porque não vão conseguir caminhar numa determinada lógica. Tu querias trazer uma lógica, mas acabaste por se frustrar você próprio. Sabe por quê? Não é uma frustração. Se frustraste, meu irmão. Estás a ser profissional aqui, mas tu estás frustrado. Sabe por falta de lógica e coerência nele. Ele fala uma coisa, mas apela muito à moral. A moral é uma coisa que foi inventada também pelos homens. Quando você está a debater algum assunto aqui com alguém que desacredita na Bíblia, você tem que já ver consciente que o que eu vou falar é algo relacionado a coisas que não estão incluídas à moral. Você não pode meter aspectos morais aqui. Porque todo mundo que não acredita na Bíblia não tem moral, mano. Ok, vamos já sair para pelo menos a moral dele não é 100% aguçada. Tá bom. Acho que já falamos aqui um pouquinho sobre o fé, né? Agora aqui, um enquadra muito, mas de pontos de vista. Vimos que para poder acontecer as coisas, né? Para podermos ter acesso às coisas, temos que ter um princípio que é a fé, e essa fé é mais abrangente do que os pensamentos simplesmente. Então, em suma, sobre o assunto fé, né? Vocês puderam falar bem sobre o ponto de vista diferente, mas é algo em comum que é sobre crenças ou acreditar naquilo que nós queremos e ir atrás daquilo que nós queremos. Isso que eu pude perceber. Temos creio eu que é a última pergunta, né, que vai já vamos poder deixar o programa que estamos sem tempo. A pergunta vai ser direcionada na mesa e qualquer um pode fazer até que poder responder.
será que a Bíblia, sendo um livro escrito ainda este ano, e sendo também ela já praticamente a maior parte da população, né, em si acredita na Bíblia ou tem uma crença na Bíblia. E são estudos que mostram, pelo menos, que eu pude constatar. Então, essa credibilidade ou a própria Bíblia em si é uma questão de espiritualidade, será regime ou regional? Qual é que a Bíblia mais ou menos é no que concerne a sociedade? Se podemos encarar como algo regional, algo cultural, será? Queria mais saber mais ou menos sobre o ponto de vista de Deus, sobre se a Bíblia na verdade é um livro para que ponto, se podemos dar como um livro religioso, um livro cultural, mais ou menos isso. Será que deixa eu ver se eu entendi a tua questão. Tu quer saber se a Bíblia é um livro cultural, regional ou um livro simplesmente religioso? Exatamente. Que apega a religiosidade. Exatamente. Ok. Eu acho que por ele ser teólogo, ele vai dar uma percepção assim de teólogo, e eu vou dar uma percepção sobre o que eu sei. Porque eu sempre produzo, eu sou um produtor, eu não falo nada que os outros falaram, eu falo o que eu acho certo. Então, primeiro vamos deixar ele dizer o que os outros falaram, depois eu vou dizer o que eu acho certo. Mas à vontade, pode falar. Não, já quando te dão prioridade, você não pode. Eu estou te dar o prazer de brilhar. A Bíblia é um livro histórico, espiritual ou simbólico? A Bíblia é um livro universal. Universal. Sim. Até porque, do ponto de vista da Bíblia, nós não encontramos especificidade. Né? Por quê? Porque ela foi escrita em diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes povos e diferentes regiões. Se olharmos, né, por exemplo, quando nós olhamos Gênesis, nós percebemos que o que está em volta dos livros, até os primeiros livros da Bíblia, girou em volta da África. Né? Girou em volta da África e só depois surgiu para o Médio Oriente. Durante algum tempão ficou lá e depois nós vemos que no Novo Testamento houve uma expansão universal. Né? Quase todos os países do mundo. E o contexto, se a gente analisar, segundo o contexto, nós vamos perceber que não é quase todos os países do mundo, é todo o país do mundo. Por quê? Porque o mundo naquela altura era visto somente como o norte da África, a Europa e a Ásia. Né? Essa era a condição, a visão que eles tinham do mundo. Então, essa é a razão que me faz dizer que a Bíblia é um livro universal. Agora, a maneira como olhamos para ela vai influenciar ou vai influenciar a maneira como nos posicionamos. Existem pessoas que não olham para a Bíblia como um guia. Existem pessoas que olham a Bíblia como um simples livro. Existem pessoas que olham para a Bíblia como um guia, como uma fonte de inspiração. Existem pessoas que olham para a Bíblia como o livro dos livros, né? Então, o que também se precisa aprender é respeitar as diferentes formas de analisarmos essa questão, né, da Bíblia Sagrada. Mas o que eu tenho a dizer, segundo o que eu creio, a Bíblia é o livro dos livros. E quem crê nela, ele não terá o mesmo modo de olhar, o mesmo modo de raciocinar. Até porque a Bíblia não te terá esse poder de raciocínio e de crítico, conforme muita gente talvez pensa. A Bíblia te deixa você raciocinar, te deixa você pensar, te deixa você fazer a sua exposição de forma natural. Obrigado. Creio eu que o pensamento do Noé é oposto, né? O Noé, realmente, eu pude perceber, o Noé trouxe uma explanação de que a Bíblia não simplesmente é o pensamento único, simplesmente temos que acompanhar o dinamismo do pensamento que lá está escrito. Se não fizermos isso, somos obrigados a ter que sair do contexto do desvio. Vamos basicamente desviar do padrão que foi estabelecido. Exatamente. Então, quero ouvir a opinião do irmão quanto a esse assunto. Quanto a mim, a Bíblia é um livro de controle, um livro de direção até você morrer. A Bíblia só garante isso, que você não faça nada que a sociedade considere errado até a tua morte. Para mim é isso. É um livro de manipulação e um facto que caminha de forma conjunta com a política. Simplesmente assim. Portanto, nós foi muito pragmático quanto a este assunto.
porque ele já vem a dizer desde o início da conversa sobre a Líbia. Então, agradecemos pela Nós é que agradecemos. Obrigado. Né? Então, vou ter um desafio para vocês, cada 2 minutos, 1 minuto dividido para cada. Vão deixar vossos recados, vossas manifestações, pensamentos abertos sobre o assunto que se debateu aqui e também recomendações que as pessoas lá em casa podem fazer quanto a esses assuntos. Fique à vontade, podem falar. Eu sou um indivíduo hierárquico, tá, então eu gostaria de saber, se possível, quantos anos tu tens? Tu tens mais de 30 anos? Pode falar aí. Não, só vamos é só uma questão, mano. O programa já acabou praticamente. Não. Aqui é só um apelo informativo. Não mais de 30. Menos de 25. Pode falar, depois vamos conversar essas questões, pode ser, né? Eu queria dar prioridade para você. Se tivesse menos de 25 anos, eu falaria. Mas como tu não queres falar, então vou falar. É assim, para mim, para quem não me conhece, acabou por me conhecer simplesmente por conta desse programa. Eu sou o Noé Bartolomeu, sou influenciador digital, sou estudante de medicina e também sou um indivíduo apologista do crescimento. Nesse caso eu falo de desenvolvimento pessoal. É só me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Noé Bartolomeu, simplesmente isso. Estou disponível lá para parcerias também com outros criadores de conteúdos digitais. Por outra, eu gostaria que as pessoas tivessem uma percepção 100% crítica sobre as coisas. Eu aconselho a todo mundo que saiba criticar, não se prende simplesmente em uma única abordagem. Quando falam algo, não pode ter aquilo como verdade absoluta. Se a coisa que te disseram é suscetível a críticas, então critica. E se a pessoa que te disse aquilo não tiver bases sólidas o suficiente para, pelo menos para caminhar com o teu nível de percepção ou o teu nível de lógica, você desacredita naquilo, simplesmente. Muito obrigado por me ouvirem. One love. Obrigado. Mais uma vez, saudações a todos. Fala para vocês, o vosso irmão Bernardino dos Santos. Sigam-nos também nas redes sociais, no Instagram, Bernardino dos Santos. Facebook, né, Bernardino dos Santos. Conforme a apresentação já foi feita no princípio, sou professor auxiliar na Escola Bíblica Missionária, profetizar. E será um prazer trabalhar convosco, né? Para vocês que quererem entrar em contato conosco, podem talvez ligar para o contato 940 40 8742, né? Para mais intervenções e outras coisas. Eu gostaria também de fazer um apelo em prol de um projeto, que é o projeto DORCA, né? Terminamos a primeira edição e vamos entrar para a segunda edição, que é o projeto em que estamos a ministrar cursos de eletricidade e corte e costura. Cada curso, nós vamos ministrar 15 vagas apenas, né? E para a próxima sessão já está aberta, para você que quer, pode entrar em contato conosco. Nós estamos localizados na Rua da Momagola, Estalagem, no bairro da Estalagem, e entre em contato conosco para fazer este curso. É um curso grátis, mas você pagará um valor simbólico de 2.000 kwanzas. Então, obrigado pelo convite do Mano Geraldo e do podcast, né? Espero estar mais vezes com vocês. Obrigado. E em suma, tudo, vimos aqui mentes avançadas que souberam explanar sobre o assunto. Pelo menos eu estou um pouquinho satisfeito sobre o assunto, embora que não tenha mais tempo para poder prosseguir com a conversa, mas pode deixar o seu comentário sobre certas dúvidas e eles, creio eu, que estarão disponíveis para posteriormente poder vir conversar mais sobre o assunto, porque o assunto é abrangente, como vocês viram, não temos tempo para poder falar sobre tudo, porque a Bíblia é um livro vasto e o pensamento não é também vasto, então não temos minutos para tal. Sendo sincero. Então, não falei nada. Família, fiquem bem, estamos a terminar nosso programa, sigam nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, a nossa página. Então, por hoje é tudo. Tchau, tchau, beijinho, família, fiquem bem.